Porque Jonas, ele recebeu ali uma direção de Deus para ele ir ali à cidade de Nínive, e ele não quis obedecer a Deus. Ele não quis ir na grande cidade de Nínive, ali, proclamar contra ela, sabe? A dizer o quê? Que o Senhor ia destruir, porque o povo estava com a malícia muito grande, vivendo nas suas próprias concupiscências da carne e adorando outros deuses. Mas Jonas, ele não quis obedecer a Deus. Ele não quis. Então ele decidiu ali fugir da presença de Deus. Ele tentou fugir da presença de Deus ali, da presença do Senhor Deus. Então, o Senhor deu a ele uma direção e Jonas, ele não quis ir para Nínive, falar ali com os ninivitas. E ele foi para onde? Para Tarsis. Só que ele foi engolido por um grande peixe. Ou seja, ele teve uma consequência na vida dele, pela desobediência. E naquela época foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi engolido por um grande peixe. Mas dali ele clamou ao Senhor. O Senhor fez com que o peixe viesse vomitar. Ele se arrependeu daquele ato dele. E ele não queria ir para Nínive porque ele sabia que Deus, ele já sabia que Deus é misericordioso e bom. Então ele não queria de jeito nenhum fazer a vontade do Senhor ali, porque ele ia dizer que o Senhor ia destruir Nínive, né, o povo ali. E o que ia acontecer com isso? Destruir Nínive, né, os ninivitas, ia vir um grande castigo, ia vir uma destruição ali, amados. E mas o Senhor sabia o quê? Que o povo iria já se arrepender. O Senhor já estava trabalhando nesse sentido, querendo, já que Jonas viesse a falar isso, para que o povo viesse a se atentar para Deus, porque o Senhor, ele não queria destruir ali aquele povo, aquela cidade. O Senhor, ele queria o quê? Salvar o povo daquela cidade. Mas era necessário Deus levantar um homem, e um homem ali falar que a malícia subiu e chegou até Deus, aquela malícia do povo, né? Que muitas das vezes, amados, chega até a narina de Deus, o cheiro ruim da malícia, da perversidade. Então o Senhor, ele faz o quê? Ele envia sempre alguém para avisar. Ele envia pessoas para aconselhar, pessoas para evangelizar e pessoas para dizer também. Que quando Deus manda dizer, tem que dar um recado. O Senhor falou ali, né, que o povo não iria ser bem sucedido daquela forma. Muito pelo contrário. A malícia tinha subido. Então o Senhor ia fazer o quê? Destruir o povo ali, né? Então houve ali um grande arrependimento. Mas Jonas, ele já sabia que Deus é misericordioso e bom. Então ele sabia já que o povo iria ali se arrepender. Ele já imaginou isso, que o povo iria se arrepender e que Deus iria ter compaixão do povo. Aí ele pensou, poxa, eu vou falar e não vai acontecer o que eu vou falar? Mas quando há um arrependimento, Deus muda toda a situação. E a gente vê na Bíblia o caso de Ezequias. Porque quando Ezequias ia morrer, Deus fez o quê? Mudou tudo através de uma oração, amados. Uma oração sincera, um coração quebrantado, com sinceridade. A pessoa até chora, amado, derramando tudo na presença do Senhor. E o Senhor, ele muda
muda decreto, muda tudo, sentenças, decreto, tudo o que precisar. Porque Deus é quem tem todo o poder, é o Todo-Poderoso. Ele desfaz a obra do mal e dá a vitória. Ele quebra todo o laço, ele desfaz o laço. Ele quebra toda maldição. Ele desfaz, ele repreende todo o trabalho maligno feito contra as vidas. Basta clamar, não desistir, orar, perseverar. Muitas das vezes, nós estamos aqui ligados com Deus e nós estamos ligados com Deus, estamos aqui ouvindo palavra, ministrando a palavra, você está fazendo o quê? Está trabalhando. Muitos estão tentando contra a nossa vida, contra a minha e contra a sua. Mas nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, se inclinando a ouvir a direção de Deus para a nossa vida, sendo guiado, instruído através dessa palavra. Então o Senhor está o quê? Trabalhando. A gente ora, o Senhor muda os decretos, muda tudo. E, amados, Deus, às vezes, fala que vai suceder o mal, mas conforme a inclinação dos corações e os caminhos tortuosos. Aí a pessoa vai lá e se arrepende, quebranta o coração, não quer mais o caminho tortuoso, quer a direção de Deus, quer andar no caminho de Deus. Deus faz o quê? Não deixa aquele mal vir, não deixa aquele mal suceder mais. Aí Deus muda tudo, o destino muda, a sorte muda, a sorte de vida muda. Por quê? Porque o coração se inclinou a ouvir a voz do Senhor. Então Jonas ali, ele foi obedecer, mas primeiro ele passou um aperto pela desobediência dele, de não querer ir lá dar o recado aos ninivitas. Então o povo de Nínive ali se arrependeu com sinceridade ali, se arrependeu, foram ali buscar o Senhor. O povo do Senhor creram ali em Deus. E eles fizeram o jejum, o povo fizeram o jejum. O povo foi orar. Eles naquela época, eles se vestiam assim de pano de saco. Eles tinham costume também de rasgar assim a roupa, sabe? Quando estava com descontentamento. Então o pano de saco simbolizava assim humilhação, arrependimento. Então eles fizeram isso, sabe? O rei de Nínive, inclusive, também fez isso. Sabe, ele, no caso, levantou até do trono e tirou de si ali suas vestes reais e cobriu também de pano de saco. E assentou-se sobre cinza também. Vou até ler esse versículo aqui, ó. O arrependimento dos ninivitas. Vou ler o 5 e o 6. Versículo 7 também, vou ler aqui, ó. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Tá? Então,
Deus ali atendeu, tá? E eles, amados, se converteram ali, cada um do seu mau caminho e da violência ali que havia em suas mãos. Amado, cada um do seu mau caminho. Porque assim, todos nós devemos nos arrepender. Todos nós temos que nos arrepender do mau caminho. Cada um tem um mau caminho que precisa se arrepender. Cada um tem um mau caminho que precisa se arrepender. Por quê? Porque às vezes, quando a pessoa não está na presença do Senhor, né? Porque assim, amado, às vezes está afastado, tem uma vocação, mas não quer obedecer, igual ali Jonas. Aí está ali relutando. O que acontece? Um mau caminho, cada um tem um. Por quê? Porque um tem ali algo que desagrada ao Senhor, aí não quer obedecer, sabe que Deus não quer que a pessoa faça aquilo, a pessoa está teimando. Aí já é algo ali. Uma outra situação que também está teimando com Deus. Não quer vir em presença de Deus, não quer se converter dos maus caminhos. Então, cada um tem um mau caminho. Né? Quando está longe da presença do Senhor, do caminho que é Jesus, que leva ao céu. Então, não adianta um querer acusar o outro de algum mau caminho e se converter dos maus caminhos, cada um que tem mau caminho. Por quê? Porque na palavra do Senhor diz, convertei-vos, pois, e vivei. Então ali o povo se arrependeu e só veio coisas boas. Então o Senhor Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Porque Deus se arrepende sim, mas do mal. É o que eu falei aqui o tempo todo. Se a pessoa quiser um mau caminho, não quiser se converter, o destino vai ser um ali. Mas se arrepender, muda tudo. Mediante o choro, o jejum, o arrependimento, a entrega do coração, o Senhor vai só dar coisa boa. Que Deus só tem coisa boa. Só coisa boa, coisa maravilhosa, coisa linda e maravilhosa. A todo aquele que tem o coração quebrantado e sincero para andar com sinceridade e retidão diante de Deus. Então, a gente passa a luta? Passa. Mas Deus é com as nossas vidas. A luta vem e também vem o tempo de sorrir. Mas a vitória, ela também vem. Essa é a palavra do Senhor, fica na paz do Senhor Jesus.